pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo 147, versículos do 1 ao 11. Assim nos diz a palavra de Deus. Louvai o Senhor, pois é bom cantar ao nosso Deus. É suave dirigir-lhe o louvor. O Senhor reconstrói Jerusalém, reúne os exilados de Israel. Presta muita atenção neste versículo agora. Ele, o Senhor, é o Senhor quem cura os corações atribulados e enfaixa suas feridas. Conta o número das estrelas e chama cada uma pelo nome. Nosso Senhor é grande, seu poder é imenso. Sua sabedoria não tem limites. O Senhor ampara os humildes, mas rebaixa os ímpios até o chão. Entoai a ação de graças ao Senhor. Cantai na cítara hinos a nosso Deus. Ele cobre o céu de nuvens, prepara a chuva para a terra, faz brotar sobre os montes a erva e plantas úteis ao homem. Fornece alimento para o gado e para os filhotes do corvo que grasnam. Não lhe apraz o vigor do cavalo, nem aprecia a rapidez do homem. Agradam ao Senhor os que o temem, os que esperam na sua bondade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvai o Senhor, porque Ele é bom. Esse é o grande motivo para nós louvarmos a Deus. Eu sei que muitos pensam, precisamos louvar a Deus porque Ele é grandioso, porque Ele é grande, porque Ele é eterno, porque Ele é imenso. Mas a nós, de nada adiantaria Deus ser grande, Deus ser imenso, Deus ser eterno, se Ele não fosse bom. Aliás, eu digo a vocês, seria um desespero para nós, se Ele fosse grande, infinito, eterno e poderoso e mau. O motivo de nós louvarmos a Deus é o seu amor sem medidas. O Senhor nunca desistiu de você. Deus tem amor por você. Até você que chorou ouvindo o testemunho e dizendo, comigo não foi assim, eu sofri uma perda, Deus não ouviu a minha oração. Oh, minha querida, oh, meu irmão, os caminhos são diferentes para pessoas diferentes. Mas você não tenha dúvidas de que Deus atuou com toda a bondade e misericórdia nessa situação. Eu sei que grande parte da nossa angústia quando nós perdemos alguém é a gente achar que nós perdemos essa pessoa de maneira definitiva. Você parou alguma vez para poder pensar que talvez aquilo que você perdeu, ou aquele ou aquela que você perdeu agora, você perdeu agora para não perder para sempre? Quantas vezes eu rezei pedindo ao Senhor, meu Deus, se for para eu viver uma vida longa e perder a minha salvação, que o Senhor me leve antes. Porque todos nós temos bons momentos e momentos ruins, todos nós, gente. Por causa da nossa fraqueza, por causa da nossa inconstância. Então eu peço a Deus, Senhor, me leva num momento em que o Senhor possa me garantir a minha salvação. Mas eu sei que isso que eu estou pedindo a Deus para mim, Deus procura fazer por todos. Então não nos desesperemos nunca, porque Deus está ao nosso lado, porque Deus é em nosso favor. Por vezes Deus é contra o que a gente está fazendo, mas Ele é em seu favor. Qual é o pai bondoso, consciente, amoroso,
que vai ficar ao lado do filho se depredar. Não, porque eu estou do lado do meu filho que está usando crack, que está fumando maconha, que está usando cocaína. Não, eu estou do lado do meu filho que está dando um jeito dele crescer na vida, mesmo que seja passando os outros para trás, roubando as pessoas. Isso não é um pai, isso não é uma mãe. Isso é uma pessoa sem nenhum senso para poder ficar a favor do que está destruindo o filho, a filha dela. Às vezes nós ficamos contra o que a pessoa está fazendo, justamente porque nós somos a favor da pessoa. Eu nunca vou ficar a favor de uma coisa que o meu filho faça, que vai destruí-lo, que vai fazer mal para ele, que vai ter consequências lá na frente, que vai custar 1000 vezes o falso benefício que ele está tendo agora. E olha que o meu amor é limitado, viu? Agora imagine o amor que Deus tem por você. Nem sempre Deus vai ficar a favor do que você está fazendo. Mas Deus nunca deixou de estar em seu favor, porque Ele é bom. Ele está em seu favor agora, pronto para te ajudar agora. Ele não leva em conta as nossas faltas passadas. Eu vejo algumas imagens de nosso Senhor Jesus Cristo, mas a que mais me comove é uma como a que está na capa do livro Eu Lhes Trago Melhor e Cura. Uma pena que não está aqui para a gente mostrar, não é? Mas é a mão estendida de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela imagem você pode guardar na sua mente para sempre. Porque se você quiser imaginar Deus de alguma maneira, se você quiser imaginar Jesus de alguma maneira, não é? Você pode imaginar Ele de mãos estendidas, de mão estendida para você. O Senhor não desanima de você nunca. Por isso a palavra diz, louvai o Senhor, pois é bom cantar ao nosso Deus. É coisa boa cantar os louvores do Senhor. Quando diz aqui, é bom cantar ao nosso Deus, quer dizer que cantar os louvores a Deus traz bondade para a nossa vida. É isso que significa. Como também diz aqui, é suave dirigir-lhe o louvor. Sua vida está muito dura, você sente que está uma aspereza terrível. Você percebe que é como se você estivesse caminhando entre espinhos. Você olha para a sua vida e parece que você está caminhando descalço no asfalto num dia de sol escaldante. É suave dirigir-lhe o louvor. Comece a louvar a Deus. Em tudo isso que você está vivendo, que você verá na prática, você vai experimentar na sua carne, que louvar a Deus em todas as circunstâncias suaviza a vida da gente, atenua os nossos sofrimentos. E diz aqui, o Senhor reconstrói Jerusalém, Ele reúne os exilados de Israel. O Senhor cura os corações atribulados. Quando diz aqui que Ele cura os corações, significa que Ele cura a alma, que Ele cura o espírito, que o Senhor dá cura interior para nós. E muitos de nós, eu não vou dizer muitos não, porque não é verdade, todos nós precisamos de cura interior. Todos nós precisamos de cura interior. A gente convive com pessoas muito boas, mas que também têm as suas dificuldades. E quem tem dificuldade, às vezes cria dificuldade para outras pessoas também. Nós lidamos com pessoas muito boas, que buscam a santidade, mas que também trazem feridas na sua história. Ah, chegou. Vou colocar aqui porque vale a pena essa imagem, tá bom? Eu sempre apresento pelo livro, mas hoje eu vou apresentar pela capa. Que a capa já diz muito, não é? Então, dentro da Canção Nova, vendo homens e mulheres de Deus, pessoas com carismas preciosos, carismas poderosos em Deus,
Porque nós vivemos juntos, porque nós convivemos diariamente, a gente percebe também a fraqueza da pessoa e a necessidade de cura interior. Tem ninguém que eu conheci até hoje que não precise de cura interior. Os bispos que eu conheci, os padres que eu conheci, as freiras que eu conheci. Quando eu morava no Rio de Janeiro, a madre de um convento nos chamou para nós fazermos oração por todas as freiras daquele convento. Gente, e ali naquele momento de oração, o padre Wagner estava comigo nessa altura, nós éramos seminaristas. O padre Wagner estava comigo naquela altura. Quantas lágrimas nós testemunhamos, quanta história de vida que foi trazida. E a madre junto, e a madre assim, impressionada, porque haviam coisas que elas sabiam só entre elas lá no convento, mas na hora da oração o Senhor foi trazendo. Nós rezamos por todas as freiras do convento. Escapou nenhuma, todas precisam de cura interior. É claro que com o passar dos anos, Deus vai fazendo com a gente igual Ele faz com um vaso, vai modelando, né, um vaso de barro. Então, quanto mais velha a pessoa que caminha com Deus, mais santa é. Eu vi um bispo contando assim, que padre novo pensa que é santo, mas não é. Padre de meia idade não pensa e nem é. E padre velho pensa que não é e é. Então, o padre novo pensa que é, mas não é. O padre de meia idade não pensa que é santo e não é santo. E padre velho pensa que não é, mas é. Porque Deus vai purificando a gente, vai transformando a vida da gente. Então, é claro, quando você vai rezar por uma pessoa que caminhou tantos anos com Deus, é muito mais suave toda essa oração de cura interior, porque nosso Senhor já trabalhou muito na vida da pessoa. Mas, você me perguntar se precisa, claro que precisa. Agora, também vou te dizer uma coisa, quanto mais velha a pessoa, mais ela sofre na cura interior, quando ela teve uma vida afastada de Deus até aquele momento, porque ela acumulou feridas. Mas quer o novinho, quer o velhinho, todos aqueles que se põem diante de Deus têm o seu coração atribulado curado. Diz que o Senhor cura os corações atribulados e enfaixa as feridas da pessoa. Ou seja, cura a alma, mas também cura o corpo. Conta o número das estrelas e chama cada uma pelo nome. Se Deus sabe o nome de uma estrela, não vai saber o seu? Nosso Senhor é grande, seu poder é imenso. Sua sabedoria não tem limites. O Senhor ampara os humildes, mas Ele rebaixa os ímpios até o chão. Não lhe apraz o vigor do cavalo, nem aprecia a rapidez do homem. Agradam ao Senhor os que o temem, os que esperam em sua bondade. Não lhe apraz o vigor dos cavalos, não é pela força dos nossos meios, pela força dos instrumentos que nós carregamos, não é pela força dos recursos que nós temos, não é pela força das influências. Porque eu tenho costas largas, porque eu tenho costas quentes. Que entre nós, hein? O que isso significa? Isso não significa nada, isso não te dá um dia a mais de vida. A gente ter esses tipos de amparo não faz da gente uma pessoa melhor. Então, não lhe apraz o vigor do cavalo, nem aprecia a rapidez do homem. Então, Deus não está nem aí com as nossas pressas. Não é isso que agrada a Deus. O que é que agrada ao Senhor? Agradam ao Senhor aqueles que o temem, aqueles que esperam na sua bondade. Então, para que fique bem guardado no nosso coração, o que agrada ao Senhor? Agradam ao Senhor aqueles que o temem, aqueles que esperam na sua bondade. Diante desta palavra,
eu quero fazer uma indicação aqui para tantos que têm este livro e para outros que ainda vão aí adquirindo, que está na página 205. Porque grande parte dos nossos sofrimentos, meus queridos, o livro que eu estou falando para quem está acompanhando pela rádio, é o livro 40 Dias na Presença do Senhor. Grande parte dos nossos sofrimentos passa por nós não sabermos lidar com as nossas perdas. Se você não aprender a lidar com as suas perdas, você vai ficar magoado, você vai viver triste e até mesmo em algumas situações vai viver desesperado, porque nesta vida a gente está sempre ganhando e a gente está sempre perdendo. Nós estamos perdendo tempo nesta terra, porque cada dia que passa é um dia menos que você tem. Mas a gente ganha experiência, a gente ganha sabedoria, a gente ganha graça. A gente perde algumas pessoas nesta vida, mas quantas outras pessoas entram na nossa história? Agora, quem se apega às suas perdas não consegue abrir os olhos para enxergar os dons de Deus, os ganhos, os consolos, as compensações. Então nós precisamos aprender a lidar com as nossas perdas. E aqui na página 205 explica algo que é muito importante. Não se trata da perda pela perda, e sim de um perder, de um renunciar em busca de algo maior, em busca de agradar a Deus. Não é o que a palavra está dizendo aqui para nós? Não apraz a Deus a força dos cavalos. Deus não aprecia as nossas pressas, a nossa rapidez, a nossa eficiência. Agradam ao Senhor aqueles que o temem. Não adianta você ter recursos e você ser ligeiro. Não adianta você ser esperto, se na sua esperteza você está vivendo uma vida desagradável a Deus. Ela vai te levar para o buraco. O que agrada a Deus? Agrada aqueles que esperam na sua bondade. Então não se trata da perda pela perda, mas de renunciar a alguma coisa em busca de algo maior que agradar a Deus. Por isso, para quem vai com Deus, o fracasso não tem o mesmo significado que tem para as outras pessoas. Para quem caminha com Deus, os nossos fracassos não têm nenhum poder de nos destruir. E por que, se a gente caminha com Deus, passar pelos fracassos? Porque às vezes o fracasso é necessário para que outras coisas deem certo. Olha, se alguns relacionamentos seus não tivessem fracassado, você não teria os filhos que você tem hoje. Para você conhecer o seu marido, para você conhecer a sua esposa, para você ter esses filhos que você talvez diga, eu daria a minha vida por eles, né? Eu vi a Paula fazendo uma declaração bonita de amor para a Pamela aqui no dia do aniversário dela, que a Paula diz, eu falei já para você muitas vezes que eu daria a minha vida por você, não é? Isso mesmo. Então, nós que tantas vezes dizemos, eu morreria por você, meu filho, para que esse filho viesse à vida, foi necessário que um namoro seu desse errado lá atrás. Que aquele relacionamento que parecia promissor e que você gostaria tanto que tivesse dado certo, não fosse em frente. Porque por causa daquele amor, você ia perder esse amor, o amor desses filhos que você tem. Então veja, nós não construímos a nossa vida sozinhos. A bondade de Deus, a providência de Deus, vai governando a nossa vida juntamente conosco. É uma valsa, sabe? Porque tem gente que pensa assim, é o destino predestinado, a minha vida está toda determinada. Não, não é assim não, é uma valsa, você e Deus, que vão fazendo essa dança juntos. Quando um puxa para um lado, outro puxa para o outro, não tem dança. Não é? Deus seria poderoso para nos arrastar, mas seria um baile de horrores, né? Você sendo um fantoche, um boneco. Não, Deus não faz isso com a gente.
Então, como é que nós vamos construindo a nossa vida? Um passo de cada vez, com o Senhor conduzindo a dança. Mas a dança só acontece se a gente vai com Ele. Aprender a se deixar conduzir pelo Senhor. E às vezes tem coisas na sua vida que você não entende, mas que precisam não ir para frente, para que aquelas coisas que são importantes deem certo. Talvez coisas que nem começaram ainda, que você não tem ideia delas, mas Deus tem. Então, olha, São José Maria Escrivá, ele fala algo importante, importantíssimo a respeito dos nossos sucessos, dos nossos fracassos, das nossas perdas. Então, para você que está doído, porque arrancaram de você algo que era seu, arrancaram a sua boa fama, arrancaram a sua honra, arrancaram uma oportunidade que você, com tanta dedicação, conseguiu. Arrancaram de você, talvez, um amor. Arrancaram de você, talvez, a vida de alguém que você amava, como nós ouvimos nesse testemunho, que ela quase perdeu o marido, por causa de um acidente, o marido quase foi assassinado, não é? Então, talvez isso tenha acontecido com você. Com você talvez não tenha sido, talvez tenham matado a pessoa que você amava, não é? E São José Maria Escrivá, ele diz algo aqui na página 206, que vai fazer um bem imenso para você saber. Vai fazer que bem, Márcio? Vai curar seu coração atribulado, atormentado, vai enfaixar as suas feridas e vai te dar um entendimento que você não está tendo desta situação. E eu te digo que não é a maldade a maior força nessa circunstância. A maior força é o poder salvador de nosso Senhor Jesus Cristo. Abra espaço para o poder salvador de nosso Senhor Jesus Cristo. Como essa esposa, na contramão de tudo aquilo que os médicos tinham dito, foi buscar socorro espiritual para quem estava morrendo fisicamente. Agora, olha o que é o poder do espiritual. O que nós vivemos fisicamente nem sempre alcança o nosso espírito, mas tudo que a gente vive espiritualmente alcança o nosso físico. Quando esse homem, pela intervenção da sua esposa, recebeu o sacramento do batismo e recebeu a unção dos enfermos, inexplicavelmente, ele voltou do coma sem nenhuma sequela. Sem nenhuma sequela. Então, ponha Deus nessa situação e espere na bondade do Senhor, não é? Não é o que diz aqui no finalzinho, no último versículo? Agradam ao Senhor os que o temem, os que esperam na sua bondade. Aprenda a esperar na bondade de Deus. Talvez um dia, quando você chegar no céu, aquilo que foi motivo de tanta mágoa para você, será um motivo da sua maior alegria. Quando Jesus vier trazendo para você aquela pessoa que você chorou tanto ter perdido, e o próprio Jesus disser a você: eu deixei você sentir um pouco de saudade para garantir que a sua despedida não fosse para sempre. Era hora de salvar esta pessoa. Quando eu acolhi, eu garanti que ela estivesse salva. Agora ninguém mais vai poder tirá-la de você, e você vai poder abraçar de novo essa pessoa, porque em Jesus os nossos amores não estão perdidos para sempre. No céu nós vamos nos encontrar, no céu nós vamos nos reconhecer. Não é? É boba a pessoa que acha que o céu é um lugar onde as pessoas se perdem. Até algumas explicações muito bonitas, muito românticas, mas que elas são completamente alienadas da realidade espiritual. Quando a pessoa diz assim, que nós somos na eternidade como uma gotinha no oceano. Desculpa, a gotinha no oceano se perde. A gotinha virou uma coisa que ela não era, virou mar. Quando nós chegarmos no céu, nós continuaremos sendo quem nós somos.
mas a melhor versão de nós mesmos. Já não haverá dor, já não haverá tristeza, já não haverá fraqueza, já não seremos escravos dos nossos pecados, dos nossos vícios. Só vai reinar no nosso coração a bondade. É o reino do Senhor, é o reino do amor acontecendo. Então, por vezes, a nossa vitória não está nos cavalos, na força dos meios. Por vezes, a nossa vitória não está na nossa pressa, como é que diz aqui? Não está na rapidez do ser humano. Pessoa eficaz, né? Pessoa ligeira. Por vezes a nossa vitória não está em chegar lá. Às vezes a nossa vitória está em recomeçar. Você já pensou nisso? Que a sua vitória está em recomeçar, porque agradam ao Senhor os que o temem e esperam na sua bondade. Você já pensou que em nossa vida algumas coisas precisam dar errado para que outras deem certo? Já tinha parado para analisar dessa forma? Quando eu me convenço dessa realidade, eu paro de me lamentar e eu recomeço. Pare de se lamentar, porque toda lamentação é perda de tempo. Não consola você. Escrevi um livrinho chamado Dom das Lágrimas e eu descobri que quem chora aprofunda o sentimento que está vivendo. Quem chora de alegria, aprofunda a alegria. Quem chora de tristeza, aprofunda a tristeza. Existem lamentações que só põem a gente mais fundo naquilo que a gente está vivendo. Vai deprimindo a pessoa. A depressão não é um buraco? Se você quiser chegar ao fundo da depressão, o caminho sabe qual é? A lamentação. Vai se lamentando, você vai se enterrando, meu amigo. Pare de se lamentar e recomece com a graça de Deus. Você reconhece. E eu digo aqui para você uma coisa que eu tenho experimentado na minha vida. Eu digo para você que parcialmente por minha culpa, não da de Deus. Porque quando eu faço a minha parte, Ele não falha na dele. Mas eu vou te dizer que eu experimento o que está aqui. Diz assim, olha: se você está determinado a fazer a vontade de Deus e a ser fiel à sua palavra, esteja bem convencido disto. Não tem como você fracassar. Eu repito, está aqui no livro 40 Dias na Presença do Senhor, página 206. Se você está determinado a fazer a vontade de Deus e a ser fiel ao que Ele te orienta, esteja bem convencido disso. Não tem como você fracassar. E olha, o começo de todas as coisas é o reconhecimento da bondade do Senhor. Às vezes quando a gente fala de louvar ao Senhor, né? Alguém pode imaginar a pessoa dizendo assim: Senhor, eu te louvo, eu te bendigo, eu te dou graça. Isso é uma expressão de louvor. Talvez alguém imagine uma pessoa cantando por todos os lugares onde ela vai. Mas tem música que é só música, não é louvor. O que é louvar? É você reconhecer quem Deus é na sua vida. E, sobretudo, reconhecer a bondade de Deus. Olha, um dos primeiros sinais de que a pessoa está cheia da presença de Deus, está cheia do Espírito Santo, é que ela começa a louvar a Deus. Ela passa a louvar o Senhor. O Espírito Santo provoca o louvor. E o louvor nos abre para o Espírito Santo. Existem situações que a gente está vivendo que só serão desconstruídas, desmanteladas pelo louvor. Situações negativas. Existem corações que querem Deus, mas estão como que engessados, fechados. Esses corações serão transformados pelo louvor. Louvor é você reconhecer com admiração, com alegria. Você topa com Deus e pasma. Quando eu ouvi o testemunho que a Valdênia leu para nós novamente hoje, a primeira coisa que aconteceu em mim foi admiração.
Porque admiração é você olhar mesmo que de longe, né? E eu imaginei aquela cena acontecendo e o tamanho da graça que foi recebida. Só para você ter ideia de como foi pequenininha a graça que ele recebeu, que ele não só voltou da morte, como ele recebeu o sacramento do batismo, recebeu o sacramento da confissão dos enfermos, ninguém precisou insistir com ele, ele entrou para a catequese, está se preparando para receber o crisma, o sacramento do matrimônio e os demais que forem. Meu amigo, voltou a vida, né? Da água para o vinho. Quem diz que nosso Senhor ainda não transforma a água em vinho? Olha aí, eu olho e eu me admiro e eu tenho alegria. Esse testemunho trouxe alegria para o meu coração. Enquanto a Valdênia lia dentro de mim, eu dizia: meu Deus, como o Senhor é maravilhoso, meu Deus, como o Senhor é bom. Por que nós nos alegramos com o Senhor, minha gente? Porque o Senhor é bom. Deus é bom, Deus não faz o mal, Deus nunca fez o mal para você, Deus nunca vai fazer o mal para você, Deus não compactua com a maldade das pessoas. Então tudo aquilo que alguém um dia fez contra você, a pessoa fez sozinha, ela não fez com a bênção de Deus não, porque Deus não compactua com o mal. Pelo contrário, Deus é tolerante, Deus é paciente com as nossas demoras, paciente com as nossas fraquezas, paciente com as nossas incoerências, porque a gente fala que é de Deus, mas às vezes a gente vive como se não fosse. Não é verdade? Nós temos um Deus que é sempre pronto a perdoar, diz aqui a palavra, para nós. Ele é amável. Nosso Deus é amável, Ele não nos trata com rispidez, mas atento ao nosso caminho, Ele nos conduz com ternura. A quem Ele conduz com ternura? Aos que nele confiam. É a valsa. Eu não sei dançar, então, em vez de eu conduzir, muitas vezes eu tenho que deixar minha esposa me conduzir, porque ela sabe. Você sabe as coisas todas da sua vida? Olha, se nós soubéssemos tudo a respeito da nossa vida estava um brinco. Nossa vida estava melhor do que o que a gente quereria. Por que muitas vezes a nossa vida vai mal? Porque nós não sabemos como conduzi-la. Será que todos esses anos não foram suficientes para nos mostrar que a gente querendo conduzir a nossa vida, dá no que dá? Permita que o Senhor conduza. E como é que a gente faz isso? Confiando nele. Voltando para Ele nessas situações difíceis. Porque, olha, é impossível atravessar este mundo, que é um vale de lágrimas, sem a gente fazer a experiência das feridas. Porque, por mais que as pessoas se esforcem para não fazer assim, mais cedo ou mais tarde elas acabam por nos decepcionar e nos ferir. Por mais que elas se empenhem para fazer diferente. Olha, às vezes nós mesmos nos prejudicamos com os nossos preconceitos, com as nossas pressas, né? Como diz aqui, não agrada a Deus a rapidez do homem. Por quê? Nós mesmos nos prejudicamos com as nossas precipitações, com a nossa falta de autoconfiança, com a nossa baixa autoestima, com os votos íntimos, votos secretos que nós fazemos. Outras vezes nós falamos aqui no Sorrindo para a Vida, como nós sabotamos a própria vida com esses votos secretos. Independente da raiz das nossas mágoas, Deus tem o poder de nos curar. Em Deus elas podem ser curadas. Põe a mão sobre o seu coração. Feche os seus olhos um pouquinho. Se uma pessoa tem o coração ferido e procura a Deus, é certo que ela ficará curada. Deus fecha a porta por onde entra a dor. Deus fecha. Ele pode fazer isso, você não pode, mas Ele pode fazer isso porque Ele é o Senhor. E assim que nós o procuramos, Ele nos faz experimentar a sua grandeza e o poder de sua força. Ele nos mostra o que devemos fazer para que a cura se complete. Então peça essa graça a Deus agora. Diga: Senhor, nesta manhã, diante desta palavra, eu só posso me render a Ti. Me render a Ti, Senhor.
e dizer que eu não tenho todas as respostas para a minha vida. E quero pedir que o Senhor venha me mostrar o que eu preciso fazer para que a tua cura se complete na minha vida. Eu entendi na tua palavra que o Senhor não se agrada pela minha eficiência, a minha rapidez e a minha força, mas que o Senhor garante que a eficácia pertence aos que com amor confiam em sua misericórdia. Funciona para quem com amor confia na sua misericórdia. Me ajuda a confiar em Ti, Senhor. Diga, me ajuda, Senhor. Pede a Deus, porque a cura começa na oração. Mas Deus escolheu levá-la ao fim, até o fim, com alguma atitude da nossa parte. Pode ser perdão, pode ser se reconciliar com uma pessoa, pode ser uma conversão, um gesto de generosidade. Não há limites para a felicidade que Deus dá a quem se une a Ele. Confiar é você permitir que Deus seja o seu guia nesse mundo hostil. Diga, vem, Senhor, eu preciso de Ti.